Olá galera, mais uma videoaula pra gente aí acompanhar e descobrir as ferramentas do Photoshop CS5, e hoje eu vou falar sobre um assunto bem importante conhecido como camadas, ok? Se vocês devem ter observado que uma das janelinhas que ficam presentes aqui nesse lado da tela é a janelinha de camadas, e é com ela que a gente vai trabalhar hoje. Bom, vamos abrir aqui um arquivinho para a gente começar então a nossa videoaula. Eu vou abrir esse bonitinho aqui, ok? Beleza, vou dar um zoom para enxergar mais de perto. Tá bom. É um arquivinho assim pequenininho, por isso está com uma qualidade meio ruim aqui, mas tranquilo. O que eu quero mostrar para vocês é que quando nós abrimos um novo arquivo, o Photoshop cria aí uma camada. O que seria essa camada? Uma camada é como se fosse uma folha de acetato, aquelas que a gente utiliza para trabalhar com retroprojetores, aqueles slides transparentes. E é possível empilhar várias dessas folhas, uma sobre as outras. Bom, através dessas folhas, a gente pode fazer uma manipulação do desenho e auxiliar na edição desse desenho sem interferir em outras áreas que nós queríamos que estivessem separadas. Posso pintar apenas uma camada e deixar a outra sem pintar. Posso definir um nível de transparência, opacidade para uma, sem afetar a outra. Para deixar mais claro isso, eu vou mostrar um exemplozinho rápido aqui para vocês. Observem que nós estamos apenas com uma camada aqui e ela fica de plano de fundo porque é a única camada. Então eu vou pegar um baldinho de tinta, eu não mostrei para vocês ainda, já vou acabar explicando que ele serve para pintar desenhos, né? E aí eu vou tentar pintar o meio desse desenho. Antes de eu pintar no Photoshop, eu preciso selecionar uma cor. Então, olha, aqui embaixo nós temos as opções de cores. Se eu der um clique aqui, ele vai me abrir, o Photoshop abre para mim os desenhos aqui, as opções de cores. Eu clico numa cor desejada qualquer, dou um OK, e agora eu posso usar o baldinho para pintar. Então, olha aí que bacana, consegui pintar o fundo, né? E aí o Photoshop vai me permitindo pintar as partes do desenho que eu queira pintar. Bom, bacana, né? Só que observem que tudo isso está sendo feito em uma camada, então se eu quiser trabalhar apenas com o coração, eu posso sem querer me enganar e pintar outras regiões que eu não queria ter pintado outrora. A ideia das camadas é separar o desenho conforme a nossa necessidade para que a gente consiga trabalhar melhor no desenho. Então eu já vou abrir um outro arquivo que eu já criei do Photoshop, onde eu deixei esse desenho aqui todo em camadas para a gente ter uma noção de como funcionam essas camadas. Bibliotecas. Tá aqui. Ok, tá aí o nosso desenho, né? E observem agora que eu tenho mais do que uma camada aqui. Eu tenho, no caso, 4 camadas. 3 camadas comuns e uma camada de plano de fundo. Essa camada de plano de fundo é a camada que vai definir aí qual é a minha cor de plano de fundo, a cor através da qual eu estarei trabalhando lá no fundo. No caso, a minha está branca. E observe que eu posso fazer várias opções com essas camadas. Então eu vou começar a mostrar para vocês aqui devagarzinho. Essa primeira opção desse olho permite que eu oculte ou mostre as minhas camadas. Eu vou ocultar todas elas e vai observando que os desenhos vão sumindo no meio da tela. Essa camada é onde está presente o meu coração. Então se eu ocultar o coração, some. Essa camada está presente o meu bonequinho. Então se eu ocultar o bonequinho, some. E essa camada está presente o texto do meu desenho. Se eu ocultar, o texto some. Então olha que bacana, através de camadas eu posso separar o meu desenho em partes para trabalhar melhor com ele. Outras coisas que eu consigo fazer com camada. Vou pegar esse coração aqui e vou, por exemplo, mover o meu coração. Então eu posso clicar na ferramenta mover e observe que agora eu não movo mais o desenho inteiro, não preciso selecionar o desenho, porque apenas o que tiver dentro da camada será movido. Então, se eu clicar no meu coração, eu trago ele aqui para onde eu quero. Isso pode ser feito com todas as demais camadas. Uma coisa que eu sempre gosto de observar é que a gente sempre tem que olhar para em qual camada nós estamos trabalhando. No caso, eu estou trabalhando agora na camada 2, então não vou conseguir mover o meu coração, porque o meu coração se encontra na camada 1. Então, se eu precisar mover o coração, eu tenho que clicar sobre a camada 1. Essa é a regra geral para se trabalhar
com camadas. Outras coisas que nós podemos fazer com camadas é definir o nível de transparência dessa camada ou de opacidade. Quando tem opacidade 100%, quer dizer que essa camada está totalmente sólida. O desenho ele não tem nenhum tipo de transparência. Se eu clicar nessa opçãozinha e mexer no slide, o desenho pode passar a ser ou totalmente transparente ou parcialmente transparente. Então dá uma olhadinha aqui, olha como que ficou, ok? Eu posso definir isso aí para todas as camadas. É uma das coisas que eu consigo fazer. Outra coisa que eu consigo fazer é criar novas camadas através desse botãozinho, excluir camadas existentes, e os demais botões eu vou mostrar aí em outras videoaulas. Então, tem que ficar claro que a ideia de trabalhar-se com camadas é importante para separar partes do desenho. Na próxima videoaula eu vou mostrar um exemplo prático aí, pegando um desenho de apenas uma camada e transformando ele em várias camadas e utilizando essas ideias de camadas para ficar bem bacaninha aí o nosso desenho e ter um trabalho bacana. Falou, valeu galera, abraço.